Capítulo 8. Chegou aos ouvidos desta altura que toda a família Bridgerton, mais um duque, embarcou numa jornada Greenwich no sábado. Também chegou aos ouvidos desta altura que o supracitado duque, junto com certo membro da família Bridgerton, retornou a Londres muito molhado. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 3 de maio de 1813. Se você se desculpar mais uma vez, disse Simon, apoiando a cabeça nas mãos. Vou matá-la. Daphne lançou-lhe um olhar irritado de onde estava, na espreguiçadeira do pequeno iate que a mãe havia alugado para levar toda a família. E o duque, é claro, a Greenwich. Perdoe-me, respondeu ela. Se sou educado bastante para pedir perdão pelas óbvias manipulações da minha mãe, pensei que o propósito de nossa farsa fosse justamente mantê-lo fora do alcance das mães casamenteiras. Simon descartou o comentário com aceno de mão e se afundou na cadeira. Só seria um problema se eu não estivesse me divertindo. Daphne fez uma expressão de surpresa. Ah, falou ela, estupidamente, na sua avaliação. Que bom. Ele riu. Eu adoro viagens de barco, mesmo que sejam apenas até Greenwich. E além disso, depois de passar tanto tempo no mar, vai ser ótimo fazer uma visita ao Observatório Real para ver o meridiano de Greenwich. Ele inclinou a cabeça na direção dela. Sabe alguma coisa sobre navegação e longitude? Ela balançou a cabeça. Muito pouco, infelizmente. Devo confessar que não sei direito nem qual é o meridiano aqui em Greenwich. É o ponto a partir do qual se mede qualquer longitude. Marinheiros e navegadores costumavam calcular essa distância tomando por base o seu ponto de partida. Mas, no último século, o astrônomo real decidiu tornar Greenwich o ponto de referência geral. Daphne ergueu as sobrancelhas. Isso é bastante arrogante de nossa parte, não acha? Posicionarmos-nos como centro do mundo? Na verdade, é muito útil ter um ponto de referência universal quando se tenta navegar em alto mar. Ela ainda parecia em dúvida. Então, todo mundo simplesmente concordou com Greenwich? Acho difícil acreditar que os franceses não tenham insistido que fosse Paris e o Papa não tenha preferido Roma. Não foi exatamente um acordo, explicou ele com uma risada. Não houve um tratado oficial, se é que está querendo dizer, mas o Observatório Real publica um excelente conjunto de mapas e tabelas todos os anos, chamando Almanaque Náutico. Um marinheiro teria de ser louco para tentar singrar o oceano sem um exemplar a bordo. E, como o almanaque náutico mede a longitude considerando Greenwich como ponto zero, bem, todo mundo acabou adotando isso também. Você parece saber bastante sobre isso. Ele deu de ombros. Quando se passa muito tempo no navio, acaba se aprendendo. Bem, temo que não seja o tipo de coisa que se aprende no quarto dos filhos da família Bridgerton. Ela inclinou a cabeça de modo autodepreciativo. A maior parte do meu aprendizado se restringiu ao que minha professora sabia. Uma pena, murmurou ele, então perguntou, apenas a maior parte? Se havia alguma coisa que me interessava, eu sempre encontrava vários livros sobre o assunto em nossa biblioteca. Então eu poderia afirmar que seus interesses não incluíam matemática abstrata? Daphne riu. Quer dizer como os seus? Com certeza. Minha mãe sempre falou que se admirava de eu ser capaz de somar o suficiente para pôr sapatos nos 2 pés. Simon estremeceu. Eu sei, afirmou ela, ainda sorrindo. Vocês que se destacam em matemática não compreendem como nós, meros mortais, podemos olhar para uma página de números e não saber o que aquilo significa. Colin é assim também. Ele sorriu, porque ela estava absolutamente certa. Quais eram, então, suas matérias favoritas? História e literatura, o que foi uma sorte, já que tínhamos uma infinidade de livros sobre esses assuntos. Simon tomou mais um gole de limonada. Nunca me interessei muito por história. É mesmo? Por quê? Ele pensou por um instante, perguntando se talvez sua falta de entusiasmo por essa matéria se devesse ao desgosto que sentia por seu ducado e por toda a tradição que o envolvia. Seu pai adorava o título, mas é claro que tudo que Simon respondeu foi: não sei, na verdade, acho que simplesmente não gostava. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ah, ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Os dois ficaram alguns instantes em um silêncio agradável, com a suave brisa do rio agitando seus cabelos. Então, Daphne sorriu e disse: Bem, não vou pedir desculpas de novo, já que gosto demais da minha vida para sacrificá-la, mas fico contente que não esteja se sentindo o mais infeliz dos homens, depois que minha mãe o intimou a nos acompanhar.
Simon lançou-lhe um olhar vagamente irônico. Se eu não quisesse me juntar a vocês, nada do que sua mãe dissesse me obrigaria a vir. Ela riu. Isso dito pelo homem que está fingindo fazer a corte justamente a mim, porque é educado demais para recusar convites das esposas dos amigos. O rosto dele virou uma carranca no mesmo instante. O que quer dizer com justamente a mim? Bem, Ela piscou surpresa. Não fazia ideia do que queria dizer. Eu não sei, respondeu afinal. Então, não fale mais isso, resmungou ele, ajeitando-se de novo na cadeira. Os olhos de Daphne pousaram no ponto molhado da armadura, enquanto ela tentava disfarçar o sorriso que brincava em seu rosto. Simon ficava encantador quando estava zangado. Para o que está olhando? Perguntou ele. Os lábios dela se contorceram. Para nada. Então por que está sorrindo? Isso ela com certeza não iria revelar. Não estou sorrindo. Ora, se não está sorrindo, implicou ele, então está prestes a sofrer um derrame ou dar um espirro. Nenhum, nem outro, afirmou Daphne com a voz animada. Estou apenas aproveitando o excelente clima. Simon estava apoiando a cabeça no encosto da cadeira e apenas virou o rosto para o lado a fim de olhar para ela. E as companhias não são nada más, provocou. Ela lançou um olhar significativo para Anthony, que se encontrava encostado na armadura ao lado oposto do convés, encarando os dois furiosamente. Todas as companhias? Perguntou. Se está se referindo ao seu irmão beligerante, respondeu Simon. Eu, na verdade, estou achando a aflição dele bastante divertida. Daphne tentou, em vão, evitar um sorriso. Isso não é muito gentil de sua parte. Eu nunca disse que era gentil. E veja só, Simon fez um discreto sinal com a cabeça na direção de Anthony. A expressão emborrada do rapaz havia, inacreditavelmente, se tornado ainda mais acentuada. Ele sabe que estamos falando dele. Não está nem conseguindo disfarçar a raiva. Pensei que vocês fossem amigos. Nós somos amigos. É isso que os amigos fazem uns com os outros. Os homens são loucos. De modo geral, concordou ele. Ela revirou os olhos. Sempre achei que era a principal regra da amizade fosse não flertar com a irmã do amigo. Ah, mas não estou flertando, estou apenas fingindo flertar. Daphne sentiu de modo pensativo e olhou para o irmão. E ainda assim, ele está para morrer, mesmo sabendo da verdade. Pois é, Simon sorriu. Não é incrível? Nesse exato momento, Violet atravessava o convés. Crianças! Chamou ela. Crianças! Ah, perdoe-me, Vossa Graça, acrescentou quando o viu. Certamente não é correto referir-me ao Senhor da mesma forma que trato meus filhos. Simon apenas sorriu e descartou o pedido de desculpas com um aceno. O capitão me informou que estamos quase chegando, explicou Violet. É melhor pegarmos nossas coisas. O duque se levantou e estendeu a mão para Daphne, que aceitou com gratidão, cambaleando enquanto se levantava. Ainda não estou adaptada ao balanço do mar, disse ela, rindo e agarrando o braço dele para se firmar. E olha que estamos apenas no rio, murmurou ele. Seu bruto, você não deveria chamar a atenção para minha falta de graça e equilíbrio. Ao dizer isso, Daphne virou o rosto para ele, e neste instante, com o vento batendo em seus cabelos e deixando seu rosto rosado, ela estava tão adorável que Simon quase perdeu o fôlego. Sua boca exuberante ficou parada entre uma risada e um sorriso, e o sol quase vermelho reluzia em seus cabelos. Ali na água, longe do salão de baile abafado, com ar fresco girando ao redor deles, ela parecia natural e bonita, e o simples fato de estar em sua presença fazia Simon ter vontade de sorrir, feito um idiota. Se não estivessem prestes a atracar, com toda a família correndo ao redor, ele a teria beijado. Sabia que não poderia flertar com ela. Tinha consciência de que eles nunca se casariam, mas ainda assim se pegou inclinando-se para Daphne. Ele nem sequer percebeu o que estava fazendo, até que de repente perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Anthony, infelizmente, viu tudo o que havia acontecido e logo se enfiou entre os dois, agarrando o braço da irmã de forma muito mais brusca que graciosa. Como seu irmão mais velho, resmungou ele, creio que seja minha honra de levá-la à terra firme. Simon apenas assentiu e deixou Anthony fazer o que queria, abalado e irritado demais pela momentânea perda de controle, para discutir. O barco ancorou perto do cais e uma prancha de embarque foi instalada. O duque assistiu ao desembarque de toda a família Bridgerton e então
seguiu logo atrás deles até as margens cobertas de grama do Tamisa. No topo da colina ficava o Observatório Real, o antigo e imponente prédio feito de belos tijolos vermelhos. Suas torres eram encimadas com um domo cinza, e Simon teve a sensação de estar como Daphne havia descrito, no centro do mundo. Ele se deu conta de que tudo era medido a partir daquele ponto de referência. Para ele, que já havia cruzado uma boa parte do globo, a ideia era curiosa. Estão todos aqui? Perguntou a viscondessa. Fiquem parados para que eu me certifique disso. Ela começou a contar as cabeças, finalizando o cálculo com um triunfante. 10. Ótimo, estamos todos presentes. Dê graças a Deus por ela não nos obrigar mais a ficar em fila por ordem de idade. Simon olhou para a esquerda e viu Colin sorrindo para ele. Quando os mais velhos ainda eram os mais altos, a idade funcionava como método de manutenção da ordem. Mas então, Bennett cresceu mais que Anthony, e depois Gregory ultrapassou Francesca. Colin deu de ombros. Mamãe simplesmente desistiu. Simon examinou o grupo e levantou um dos ombros. Estou tentando descobrir onde eu me encaixaria. Acho que em algum lugar perto de Anthony, sugeriu Colin. Deus me livre, falou Simon. Colin olhou para ele com um misto de divertimento e curiosidade. Anthony, chamou Violet. Onde está Anthony? O mais velho dos irmãos respondeu com um resmungo mal-humorado. Ah, aí está você. Venha me acompanhar. Ele soltou o braço de Daphne com relutância e foi para perto da mãe. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Ela é implacável, não é? Cochichou Colin. Simon achou melhor não fazer nenhum comentário. Bem, não decepcione, avisou Colin. Depois de todas as maquinações dela, o mínimo que você pode fazer é ir e dar o braço a Daphne. Ele se virou para o rapaz com uma sobrancelha levantada. Acho que, comparando a sua mãe, você não fica atrás. Colin apenas riu. Sim, só que eu, pelo menos, não finjo ser sutil. Nesse momento, Daphne se aproximou deles. Fiquei sem acompanhante, reclamou ela. Nossa, não imagino como isso pôde acontecer, respondeu Colin. Agora, se me dão licença, vou procurar Hyacinth. Se for obrigado a acompanhar Eloise, vou me jogar no rio. Ela está um horror, desde que completou 14 anos. Simon fez uma cara confusa. Ué, achei que já tivesse 15 anos. Colin assentiu. Sim, para você ter ideia de há quanto tempo ela está um horror. Daphne deu uma cotovelada no irmão. Vou ser boazinha e não contar a ela que você disse isso. Colin apenas revirou os olhos e desapareceu no meio do grupo, gritando o nome de Hyacinth. Daphne se apoiou no braço de Simon quando ele o ofereceu e perguntou: Já conseguimos assustá-lo? Como assim? Ela lhe ofereceu um sorriso triste. Não há nada tão cansativo como o passeio da família Bridgerton. Ah, Simon deu um passo rápido para a direita, a fim de desviar de Gregory, que corria atrás de Hyacinth, gritando alguma coisa sobre lama e vingança. Uma experiência nova. Muito educado de sua parte, elogiou Daphne, admirada. Estou impressionada. É que eu não tenho irmãos, então, disse ele, dando um salto para trás, quando Hyacinth passou correndo, gritando, num tom tão agudo que Simon ficou impressionado. Daphne soltou um suspiro sonhador. Não tem irmãos. Que sonho, brincou ela. O olhar distante permaneceu em seu rosto por mais alguns segundos. Então Daphne se empertigou e balançou a cabeça. Enfim, estendeu a mão no momento exato em que Gregory passou correndo e agarrou firmemente pelo braço. Gregory Bridgerton, repreendeu. Você sabe muito bem que não deve correr assim no meio das pessoas. Pode acabar derrubando alguém. Como você fez aquilo? Perguntou Simon. O quê? Pegá-lo? É. Ela deu de ombros. Anos de prática. Daphne, gemeu Gregory. Seu braço ainda estava preso à mão da irmã. Ela o soltou. Agora, comporte-se. O menino deu 2 passos e em seguida saiu correndo. Vai dar uma bronca em Hyacinth também? Perguntou Simon. Daphne olhou por cima do ombro. Parece que a mamãe a tem sob controle. Simon viu que Violet estava sacudindo o dedo com muita veemência para a filha caçula. Virou-se novamente para Daphne. O que você ia dizer antes de Gregory passar correndo por nós? Ela piscou. Não faço ideia. Creio que estava começando a se empolgar com a ideia de não ter irmãos. Assim, ela soltou uma risadinha enquanto seguiam o restante do grupo, colina acima, até o observatório.
Na verdade, acredite se quiser, eu ia dizer que, embora o conceito de solidão eterna seja, às vezes, tentador, acho que me sentiria incompleta sem minha família. Simon não disse nada. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier e eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush on the Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!